Olá, pessoal que segue o nosso canal, a Medicina Legal Descomplicada. Bem-vindos à nossa primeira aula do canal, a nossa primeira aula dessa disciplina maravilhosa que é a Medicina Legal. Na aula de hoje, eu vou trazer para vocês o conceito e algumas classificações da traumatologia forense, tá bom? Eu sou o professor Davi Freitas e vou te ajudar aqui a descomplicar a medicina legal para os concursos públicos, principalmente da área policial, tá certo? Dando início aqui à nossa aula, é importante que você saiba o que é a traumatologia, tá certo? Logia significa o estudo, tá certo? Ou seja, a traumatologia é o estudo dos traumas, mas não é qualquer trauma. São os traumas que têm interesse para a justiça. É por isso que nós estamos falando da traumatologia forense, tá certo? E não só da traumatologia, mas sim da traumatologia, o estudo dos traumas que tem interesse para a justiça, que vai subsidiar o processo decisório dos aplicadores do direito, tá certo? Bom, o conceito. A traumatologia forense estuda e classifica os traumas e as lesões produzidas por violência sobre o corpo, tá certo? No caso, sobre o corpo humano. Então, olha aí, mais uma vez, ó. A traumatologia é o estudo e a classificação dos traumas e lesões produzidos por violência sobre o corpo humano, tá certo? E você deve aí estar se perguntando em casa, mas o que é um trauma? Nós acabamos de ver que a traumatologia é o estudo dos traumas e lesões. Mas o que é um trauma? O trauma é uma determinada quantidade de energia que, transferida para o corpo, é capaz de gerar lesão. Olha que legal. Então, o trauma é uma determinada quantidade de energia, mas não é qualquer energia. Veja aí que é uma determinada quantidade, ou seja, essa quantidade tem que ser tal que, quando transferida para o corpo, é capaz de gerar lesão, ok? E você também deve estar se perguntando, nós já vimos o que é trauma, tá certo? Mas e o que é uma lesão? Que é o que o trauma causa, que é o que o trauma gera. A lesão é uma alteração morfológica, fisiológica ou mista, prejudicial, que ocorre no organismo provocado pelo trauma. Olha aí que legal, ó. Então, o trauma é uma determinada quantidade de energia que, quando transferida para o corpo, né, causa a lesão. E a lesão é uma alteração morfológica, fisiológica ou mista, prejudicial que ocorre no organismo, tá certo? Você precisa entender que essa alteração ela precisa ser prejudicial, porque nós sabemos que o nosso corpo ele tem alterações sim, certo? Alteração morfológica na forma, alteração fisiológica em algumas funções, e isso faz parte do nosso organismo. Mas quando essa alteração é prejudicial, aí nós temos uma lesão, ok? E eu trouxe aí para vocês um esquema tentando organizar a sequência de eventos, tá certo? Desde o trauma até chegarmos na lesão. E você percebe aí no meio um termo novo nessa nossa aula, que é o agente vulnerante. Então, nós temos o trauma, que é essa determinada quantidade de energia, e para causar a lesão, nós precisamos desse intermediário, que é o agente vulnerante, tá certo? E o agente vulnerante é o transmissor da energia que causa a lesão. Olha que simples, ó. Eu tentei aí demonstrar para vocês de uma forma legal através desse táxi. Então, veja aí o táxi como sendo o agente vulnerante. Então, ele é o veículo transmissor do trauma, que é a determinada quantidade de energia, até o corpo da vítima, para causar, assim, a lesão, tá certo? Então, só recapitulando. O trauma é uma determinada quantidade de energia. O agente vulnerante é o transmissor dessa energia, é o transmissor do trauma.
que quando em contato com a vítima, tá certo? Quando em contato com o corpo, no caso da medicina legal, nós estamos estudando mais focado no corpo humano, aí nós temos a lesão, tá certo? Trauma, agente vulnerante causando a lesão, ok? E aí, ó, nós temos os diversos agentes vulnerantes, tá certo? Que é o veículo que transporta o trauma para causar a lesão. Nós temos agentes vulnerantes mecânicos. Dentro desses agentes vulnerantes mecânicos, nós vamos estudar os agentes cortantes, os agentes perfurantes, os agentes contundentes. E também nós vamos estudar os agentes perfuro-cortantes, perfuro-contundentes, corto-contundentes, tá certo? Não se preocupe com esses termos, que mais à frente nós vamos estudar bem detalhadamente, de forma descomplicada, para que você possa entender cada grupo desses agentes vulnerantes, tá certo? Nos agentes vulnerantes físicos, nós estudamos a temperatura, né, o frio, o calor, estudamos a pressão atmosférica, estudamos a eletricidade, radioatividade, luz, som, tá certo? Todos esses agentes vulnerantes que fazem parte dos agentes vulnerantes físicos. Nos agentes vulnerantes químicos, nós estudamos os cáusticos, os venenos, o envenenamento, tá certo? Crime de vitriolagem, tudo isso dentro dos agentes vulnerantes químicos, tá bom? Dentro dos agentes vulnerantes físico-químicos, nós estudamos aí as asfixias em geral. Alguns autores vão colocar esse tema separado, vão tirá-lo da traumatologia forense e colocá-lo como um capítulo à parte, o chamando de asfixiologia forense, tá certo? Estuda as asfixias de modo geral. Os agentes vulnerantes bioquímicos, a gente vai estudar neles as perturbações alimentares, autointoxicações e infecções, tá bom? Nos agentes vulnerantes biodinâmicos, nós estudamos o choque e estudamos o coma. Já nos agentes vulnerantes mistos, onde eu tenho a participação de grupos de outros agentes vulnerantes, a gente estuda aí, ó, a fadiga, estuda as doenças parasitárias, estuda as sevícias. Tudo isso vai ser visto nas próximas aulas de uma forma bem descomplicada para que você possa atingir o teu objetivo, que é acertar questões, ver o teu nome no diário oficial e correr para o abraço por você ter passado no seu concurso público, aquele concurso que você tanto sonhou, tá bom? A gente se despede dessa nossa aula. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Segue a gente aí no YouTube, tá bom? Dá o seu like. Medicina Legal Descomplicada. Segue o professor no Instagram, tá certo? O Instagram Davi Freitas. E até a próxima. Um abraço.